Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez, aqui nós nos encontramos e vamos refletir a palavra de Deus, o Evangelho do Senhor. Iniciemos este nosso momento com o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E o Evangelho de hoje é de São Marcos. Continuamos abrindo as páginas do Evangelho de São Marcos, que vem nos falar da missão de Jesus, da primeira missão de Jesus, juntamente com os seus discípulos. E o Evangelho diz assim: naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto os discípulos permaneciam junto às margens da praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. E em seu ensinamento dizia-lhes: escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma grande parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, ela foi queimada. E como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: vós não compreendeis esta parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que lhes foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos. São inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra e recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60, outro 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, estamos aqui diante desta parábola contada por São Marcos. São Lucas também escreve esta mesma parábola. São as chamadas parábolas do reino. Jesus, como nós viemos acompanhando durante este início, estas primeiras semanas do tempo comum, Jesus, depois do seu batismo, está pregando, anunciando o reino de Deus. Por isto, esta parábola de hoje. Jesus ensina. A parábola é um método prático e eficaz para ensinar. Pregar o reino de Deus, anunciar o reino de Deus, é também ensinar. E Jesus está ensinando, falando, utilizando esta parábola para dizer da realidade do reino de Deus. É o que Jesus veio anunciar e pregar, o reino de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, a própria palavra, ou melhor, a palavra é o próprio Jesus.
É ele que deve cair no nosso coração. Ele é a palavra de Deus encarnada. A palavra anunciada é o próprio Jesus que nós recebemos no nosso coração. E como nós vimos nesta parábola, os vários tipos de terreno: o terreno pedregoso, o terreno com espinhos, à beira do caminho, mas existe ainda, que é o ideal, o terreno bom. Neste evangelho, ao ouvirmos este evangelho, pensemos em nós, que o nosso coração seja aberto para acolher a palavra que é o próprio Jesus. Acolher o reino de Deus, acolher Jesus, a palavra encarnada no nosso coração e deixar com que ela produza os seus frutos, transforme a nós e as realidades que estão à nossa volta. Que Maria, aquela que acolheu por primeiro a palavra em seu coração, nos inspire a acolhermos também a palavra de Deus em nós e no nosso coração. Que assim seja. Amém.